Opa, vamos para a última parte da nossa aula de unificação alemã, tá, galera? A unificação alemã vai se completar na Guerra Franco-Prussiana, que vai durar aí 2 aninhos, tá? Menos de 2 anos, né? Um ano e meio por aí, tá? Entre 1870 e 1871, tá, galera? O que que vai acontecer, né? Eu esqueci de falar na última aula quem que herdou o trono espanhol. Não é tão importante, tá, gente? Quem que herdou o trono espanhol, mas só para vocês saberem, foi aí o nosso querido Amadeu da Casa de Saboia, tá? Então a gente vai ter a queda da galera de Bourbon na Espanha, né? A Casa de Saboia vai assumir, mas depois os Bourbon voltam. Depois tem uma restauração borbônica, tá? Que é a casa que fica até hoje no trono da Espanha. Tranquilo? O que que vai acontecer? A guerra franco-prussiana então está montada, né? O nosso engenheiro do caos, o nosso querido ministro, né, von Bismarck, ele vai conseguir engendrar aí a nossa querida Guerra Franco-Prussiana, incitando a guerra, né, incitando a proclamação da guerra aí pelo Napoleão, beleza? O Napoleão vai então começar a mobilizar o seu exército, tá? Vai enviar as suas tropas para atacar e essas tropas vão passar pela Baviera. A Baviera, como já dito nas outras aulas, vai acabar pedindo ajuda de quem podia ajudar, que era a Prússia, e aí a Prússia vai anexar a Baviera a seu território, formando então, né, a configuração, né, praticamente consolidada aí da Alemanha, que agora estava mais do que unificada, né? A Alemanha então se unifica entre 1870 e 1871, adquirindo aí esse território importantíssimo da região riquíssima da Baviera, tá? Quando Napoleão começa a articular o seu exército, eles vão acabar tirando o exército que estava lá protegendo Roma. Enquanto isso, está acontecendo a unificação italiana. Espero que tu já tenha visto a aula de unificação italiana, né? E aí o exército estava protegendo o Papa lá em Roma, ele vai ter que sair para lutar contra o Bismarck, né? E aí a Itália aproveita esse momento para dominar Roma, para dominar, né, essa região ali que hoje a gente conhece como Vaticano, tá? E aí tem todo aquele rolo que vai acontecer, né, do Papa não aceitar essa dominação, mas isso eu falo mais bonitinho na aula de unificação italiana. Mas só para a gente complementar, né, como a unificação alemã ajudou muito a Itália a se unificar, né, meio que indiretamente, né, porque a Alemanha, quando ela vai batalhar, né, a Prússia, quando batalha contra a Áustria, né, enfraquece a Áustria, e aí o Piemont-Sardenha consegue conquistar o Vêneto. Né? Agora, quando a Prússia vai batalhar contra a França sai de Roma e o Piemont-Sardenha consegue conquistar Roma. Então, só para a gente ver como a Alemanha ajudou, né? A unificação alemã ajuda, né, a Itália a se unificar também. Tranquilo? Qual é o resultado, né? O que, que vai acontecer nessa guerra, né? A gente sabe que a Prússia não tem exército como o exército prussiano, tá? O exército da Prússia é o mais forte, é o exército mais bem preparado, com as melhores armas produzidas no contexto da Segunda Revolução Industrial. Não tem como vencer o exército da Prússia, tá? A Áustria já tinha caído, a Dinamarca já tinha caído nas mãos do exército da Prússia e agora a França seria a próxima vítima, né? O Napoleão, né, ele vai ser capturado na primeira batalha, para vocês verem a eficiência desse grande general, né? Muito diferente do primeiro Napoleão, né? O Napoleão III aí vai ser bem triste mesmo, né? Ele vai ser capturado na primeira batalha. Ele vai ser exilado, tá? Lá para Inglaterra. Só uma curiosidade. Ah, tá escrito ali, ó. Napoleão rejeitado, né, e exilado na Inglaterra. Depois ele é rejeitado pelo próprio povo francês, né? E ele vai acabar passando o resto da sua vida na Inglaterra, tá? O Napoleão vai ser capturado nessa primeira batalha e aí a gente vai ter, né, nessas primeiras batalhas a Bavária pedindo ajuda para França, não, desculpa, para a Prússia, tá? E aí a Prússia vai ajudar a Bavária, vai dominar completamente, né, as primeiras regiões ali das frentes de batalha iniciais e cada vez mais ficando forte a Prússia, tá? Quero ressaltar aqui esses territórios importantíssimos, né, importantíssimos, a Alsácia e a Lorena, tá? Esses dois territórios aqui, eles eram repletos de carvão, ferro, tá? Vários minérios aí importantíssimos na questão de revolução industrial, tá? Então era muito almejado pela Alemanha, né, pela Prússia, a Alsácia e a Lorena. E eles vão acabar dominando esse território, tá? Como eles vão dominar praticamente toda a França depois, beleza? O povo de Paris, no meio da guerra, vai se revoltar, né? Então, pô, a França, né? Não queremos mais
o Napoleão, não queremos mais essa monarquia, e aí a gente vai ter o povo de Paris com sangue nos olhos, vai continuar essa guerra, mas vai derrubar, né, o rei vai derrubar aí, né, e a gente vai ter a proclamação da Terceira República Francesa. Como assim terceira? Vamos recapitular. Primeira República Francesa foi a República Jacobina no meio da Revolução Francesa, lá em 1793. Segunda República Francesa aconteceu em 1848 com a Primavera dos Povos. Terceira República Francesa, 1870, né, que a gente vai ter aí a República, né, depois da queda do Napoleão III. Tranquilo? O Napoleão vai ser exilado e aí a França vai começar a se articular politicamente. O que a gente vai fazer a partir daqui? Vai ser uma república, tá? Só que dentro do movimento republicano a gente vai ter outro movimento, tá? A Prússia está chegando, a Prússia está dominando a França toda e nesse momento, né, da Prússia chegando cada vez mais perto de Paris, a gente vai ter os operários de Paris fazendo uma contra-revolução, né, em cima da revolução republicana, e eles vão então, né, tomar o poder proclamando a Comuna de Paris de 1871. Vale ressaltar que esse termo comuna não significa comunista, tá? Muita gente se confunde com isso. Comuna seria governo independente, tá? Tem um outro significado essa palavra. Então, governo independente de Paris, tu pode chamar assim também, tá? A Comuna de Paris foi a primeira experiência socialista do mundo, tá? Da história. Foi uma experiência um tanto quanto conturbada, tá? Porque dentro desse grupo, né, dos socialistas, tinha anarquista, tinha republicano liberal, tinha socialista de fato, tinha de tudo, né? Era bem heterogêneo esse grupo da Comuna de Paris. Então, por conta de divergências internas, eles nunca vão conseguir, né, passar para frente um projeto sólido, né? Por mais que eles tivessem os projetos das comunas, né, de reuniões independentes de pessoas, né, de operários, né, congelamento de preços e salários. Então, eles tinham algumas medidas que eles queriam tomar, mas ainda assim, né, nada exatamente consolidado do âmbito político. Não tinha uma união política dentro da Comuna de Paris, tá? Fora que, né, a gente tá vendo a Prússia chegando cada vez mais perto, né? Então o Bismarck tá chegando com seu bigodinho de leôncio, com sangue nos olhos, querendo dominar Paris. E aí a Comuna de Paris, né, vai tentar fazer o que ela consegue, né? Na verdade, Paris vai ser cercada, tá? O Bismarck, ele vai se autocoroar no Palácio de Versalhes, uma humilhação completa para a França, tá? Ele vai se coroar o imperador, né, o rei da Prússia, na verdade o rei da Alemanha, tá, já, o Bismarck, ele vai, na verdade o Bismarck não, desculpa, o Guilherme I vai ser coroado rei da Alemanha no Palácio de Versalhes em 1871, a Prússia cercou Paris, né, não passa ninguém, não passa nada, né, em Paris. A comida também não passa, né? Então a galera de Paris vai começar a comer ratos que passam, né, no esgoto, né? Paris é uma cidade urbana com vários ratos nos esgotos. Vai começar a comer os cavalos, o hipismo era um esporte já meio consolidado. E também os zoológicos de Paris abrigavam alguns animais mais exóticos, né? Tipo zebras. Então eles vão começar a comer as zebrinhas dos zoológicos de Paris. Então, para vocês terem uma noção de como era a situação, não tinha carne bovina, não tinha nada, né? Não tinha como comer de fato, né? Não vinha os elementos da agricultura, né, francesa para Paris. Então eles comiam ratos, cavalos, né, zebras, né? O que tinha, eles comiam, né? No fim das contas, a Prússia vai acabar entrando em Paris, por mais que Paris tenha, né, a Comuna de Paris tenha conseguido uma resistência, mas em algum momento a Prússia consegue romper essa resistência e aí vai fuzilar todo mundo. Gente, para vocês terem uma noção, a galera tava com tanta fome, mas com tanto ódio, né, que a galera mais conservadora de Paris, a galera mais conservadora da França já tava torcendo para a Prússia vencer. Ah, mata todo mundo de uma vez, né? Toma o meu país de uma vez, não aguento mais, né? Então já tinha aí gente torcendo para a vitória da Prússia, francês torcendo para a vitória da Prússia, né? Para acabar de uma vez com o sofrimento. Em 1871, né, a gente vai ter o Tratado de Frankfurt, onde a França doava a região de Alsácia-Lorena, né, doava não, né, era obrigada, né, a dar essa região para a Prússia, para a Alemanha, tá? E aí em 1871 eles perdem o território mais rico em questão da Segunda Revolução Industrial, né, que era essa região cheia de carvão, cheia de ferro, tá? 30 mil socialistas foram fuzilados, né? A galera aí da alta cúpula da Comuna Francesa, a galera que organizou a Comuna Francesa, né? A Comuna de Paris vai ser fuzilada pelos prussianos, né? E a gente vai ter aí a Alemanha conquistando, então, essas regiões.
e a França depois se organizando, né, depois da Comuna de Paris, em torno de um governo um pouco mais conservador, tá? Quais são as consequências, né, de todo esse processo que a gente viu, né? A Alemanha conquistando vários territórios ao longo de 3 guerras, né? A Alemanha se torna basicamente o país mais poderoso do mundo. Ué, mais poderoso que a Inglaterra, Senhora dos Mares? Há bibliografias que dizem que sim, a Alemanha chegou a ser mais forte já no século XIX do que a Inglaterra. Outras não. Outras vão dizer que a Inglaterra ainda era mais forte, né? A Inglaterra ainda tinha um mercado maior, ainda era mais forte no contexto da Segunda Revolução Industrial, né? Então fiquem com essas duas referências, né? Algumas bibliografias vão dizer que é a Alemanha, algumas vão dizer que é a Inglaterra. Mas uma coisa é fato, a Alemanha está muito forte. A Alemanha tem muito território, a Alemanha tem uma força econômica gigante, tá? Tanto que a gente vai chamar esse período, né? Algumas bibliografias vão chamar esse período de Segundo Reich. Por que Segundo Reich, né? A gente teve ao todo 3 Reichs na Alemanha, tá? O primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico, segundo Reich, né, vai ser o Império Alemão de 1871 até, né, a Primeira Guerra Mundial, e o terceiro Reich, o Reich do Hitler, tá? A desgraça toda. Então, né, vamos ver as consequências, né? A gente vai ter aí, né, a unificação alemã rompendo o equilíbrio da Europa, né? Porque estava tudo muito equilibrado, né? A gente tem aí a França crescendo um pouquinho, a gente tem aí a própria Holanda crescendo um pouquinho, né? A gente tem a Áustria, né, não é muita ameaça no contexto de Segunda Revolução Industrial, né? E aí, quando a Prússia começa a crescer, pronto, pô, acaba tudo, rompe o equilíbrio, a Prússia, né, a Alemanha, vai conquistar territórios no contexto de imperialismo, então, quando a unificação alemã rompe o equilíbrio, acabou o equilíbrio, agora o bagulho tá muito louco na Europa, beleza? A França foi humilhada, né? Muito humilhada, teve que comer rato a população, né? O próprio Kaiser, né, da Prússia vai ser coroado imperador no próprio Palácio de Versalhes. Então, a França foi altamente humilhada, o que vai gerar um movimento de revanchismo francês, que vai ser, né, um dos fatores da Primeira Guerra Mundial. Beleza? A gente vai ter a formação, tá, gente, de correntes de pensamento nacionalistas, né, ufânicas. Então, o pan-germanismo vai nascer depois da unificação alemã, né? O povo germânico é forte e unido. O povo germânico, o povo alemão, né, é o melhor povo do mundo, né? Nós, os arianos, somos o máximo, né? Então, o pan-germanismo propagava essas ideias, né? Eles vão se aproximar da Áustria, que também tinha uma ascendência germânica, né? E agora o inimigo não é mais a Áustria, né? A Áustria já foi inimigo, mas agora o inimigo é a França, né? A França não é germânica e a França é um dos países mais fortes no contexto de Segunda Revolução Industrial. Então, quem é o inimigo? A França, beleza? Então esse é o pan-germanismo, os povos germânicos unidos, né, em contraste com os outros países fortes aí da Europa. A gente vai ter um pan-eslavismo nascendo nessa época também, né? A Rússia vai falar o povo eslavo, os eslavos são os melhores povos do mundo, nós temos que nos unir, né? Os eslavos devem se unir. E aí o pan-eslavismo da Rússia, né? Com medo da potência germânica, com medo da Alemanha cada vez mais forte, a Rússia vai tentar se agrupar com os outros países eslavos também, beleza? E tudo isso vai, né, gerar conflitos e mais conflitos no fim do século XIX e no início do século XX, tá? Esses conflitos imperialistas, né, de disputas territoriais ao redor do mundo, disputas de mercado, a gente vai ver numa próxima aula, tá? Mas esses conflitos, eles foram gerados principalmente por conta do rompimento do equilíbrio com a unificação alemã. Beleza, meus queridos? Depois a gente vai ter, né, esses conflitos imperialistas que levariam à Primeira Guerra Mundial. Beijão, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado os estudos de vocês. Dá um feedback, diz aí o que achou, né? Tá com alguma dúvida? Me chama que eu te ajudo, beleza? Valeu!